as datas eu esqueço. Datas e números são um desafio para mim. Nós vamos ler hoje a história de Sofia? É isso mesmo? Página 101? Minha câmera não está funcionando, mas eu estou por aqui. Ah, então tá bom. Que bom. É 101, Marcos? Eu marquei, mas não marquei o suficiente. Está tudo rabiscado, mas a data, o final, eu não marquei. Deixa eu ver aqui até onde eu fiz o resumo. Eu marquei 97. Eu marquei 97? 97. Então é. Onde? Não sei dizer. Meu marcador está lá. Na verdade, era o número 26 da página 96, eu marquei. Dia 5/5, então foi? Tá. É, isso mesmo. Agora eu achei. É porque eu fui fazer aquele material lá, e aí eu fiz até começar ali a história de Sofia. Então, tá atualizado naquele link até a história de Sofia, mas nós não chegamos nela ainda. Não tem problema. Vou voltar aqui no trecho que nós estávamos. Aqui eu marquei, ó, dia 5/5, final. Então, bora lá. Não, Madalena. Certo, número 26. Isso, então, eles realizavam continuamente, até que seu poder foi diminuído e enfraqueceram-se e tornaram-se exaustos ou impotentes. Quando se tornaram fracos, seu poder começou a cessar e assim tornaram-se exauridos de seu poder. E sua luz, que estava em sua região, cessou e seu reino foi destruído e o universo foi rapidamente elevado. Quando eles perceberam isso naquele momento e quando ocorreu o número do código de Melquisedeque, o depositário da luz, então, este surgiu e foi para o meio dos regentes de todos os eons e para o meio de todos os regentes da providência e das esferas, e colocou-os em alvoroço, e fez com que abandonassem rapidamente o seu ciclo. Imediatamente, eles se afligiram e lançaram o poder para fora de si, pela respiração da sua boca, pelas lágrimas dos seus olhos e pelo suor dos seus corpos. Nesse item, no 185, ele fala de Melquisedeque, que é Manu, progenitor ou arquétipo da quinta raça raiz, que é a atual, né? O número do código de Melquisedeque provavelmente está indicando o momento em que a quarta raça raiz completou o seu ciclo e iniciou-se a manifestação da quinta raça raiz. Essa talvez seja a explicação para a menção de Jesus, de que o poder do alto retirou 1/3 do poder da esfera de providência, pois diz a tradição esotérica que os habitantes da Atlântida, onde habitava a maior parte da quarta raça, desenvolveram e abusaram da magia a ponto de causar a destruição do seu continente. Nessa ocasião, é dito que a grande hierarquia teria retirado parte do poder astral mágico desenvolvido pelos Atlantes. Interessante, agora fez um pouco mais de sentido quando a gente buscava na história mesmo, né, que a gente estuda na escola, eu não conseguia lembrar ou fazer uma associação sobre essa questão da retirada, a não ser lá com os egípcios, mas ainda assim não batia muito. Mas essa questão aqui da Atlântida, que é muito ainda desconhecida para nós, né,
explorada, assim, mais no que foi trazido espiritualmente, no conhecimento espiritual, do que qualquer outra coisa, né? Então, conhece na história, não sei se alguém aí já leu alguma coisa sobre a Atlântida no Espiritismo, acho que tem alguma referência, tem um livro, não vou lembrar o nome agora, mas que conta que eles foram povos realmente, assim, muito conhecimento, tinham bastante conhecimento, né, e não souberam utilizar muito bem. Mas não fala, eu não me lembro, não recordo de ter lido que era esse conhecimento especificamente. Mas, aqui, né, já faz uma relação, para que a gente possa entender. Continua? Alguma pergunta, alguma dúvida? Dani, o conhecimento que você fala, acho que é aquele transmutação do raio violeta que eles usam, que falam agora, que foi até uma permissão que foi dada uns 40 anos atrás, 50 anos atrás, da gente voltar a usar. Uhum. Não sei se você já ouviu falar. Não, acho que não. É uma permissão que eles tinham de usar o raio violeta para transmutar. Eles transmutavam tudo com esse raio violeta. Aí eles usaram tanto para matérias egoístas que acabou a Atlântida. E acabou a permissão dos seres humanos, que não eram humanos, né, que eles eram outra raça, de usarem aquilo, e a gente passou até o final do século XX sem essa permissão. Aí retornou a essa permissão com, não sei se é um santo, eu não lembro ao certo, mas é até uma oração que eles falam, que você consegue adentrar essa egrégora do raio violeta. Entendeu? Depois aí eu procuro direitinho e coloco lá no grupo o nome. Ah, legal. Não, faz sentido, né? Tem uma conexão mesmo. Dos raios, tem os 7 raios lá, né, dos mestres ascensionados, mas talvez não seja o mesmo, não sei. Mas se puder pesquisar depois e compartilhar, é legal. Porque Tá parece uma pecinha do quebra-cabeça, né? Uhum. Toca o E é barco aí, depois eu boto. uma conexão mesmo. Continua, então? Os regentes devoram sua matéria para que as almas não possam ser feitas. E Malquisedeque, depositário da luz, purificou-os, como faz constantemente. Levou a luz deles para o tesouro de luz, e todos os regentes dos eons, da providência e da esfera, tomaram a matéria do seu refúgio, de refúgio, devorando-a e não permitindo que ela seguisse e se tornasse almas no mundo. Eles então devoraram a sua matéria para que não se tornassem impotentes, exauridos, e seu poder cessasse, seu reino fosse destruído, mas para que pudessem atrasar e demorar bastante tempo até o término do número de almas perfeitas, que deverão ficar no tesouro de luz. Aqui nenhuma indicação tem. Não, deixa eu ver se aqui no meu material tem alguma coisa. Se alguém quiser comentar o que compreendeu desse trecho, pode falar. Deixo tudo separadinho aqui, na hora embaralha tudo na minha cabeça. Eu não acho. Vamos lá. Levou a luz deles para o tesouro de luz, e todos os regentes dos éons, da providência e da esfera, tomaram a matéria de seu refúgio, devorando-a, não permitindo que ela seguisse e se tornassem almas no mundo. Como se elas não pudessem reencarnar, né? Não pudessem vir para a Terra. Então,
devoraram sua matéria, para que não se tornassem impotentes, exauridos, e seu poder cessasse e o seu reino fosse destruído, mas para que pudessem atrasar e demorar bastante tempo até o término do número de almas perfeitas que deverão ficar no tesouro de luz. Então, ele teve esse movimento para atrasar. Não, peraí. Não permitindo que ela seguisse e tornasse almas no mundo. Ele, então, devoraram a sua matéria para que não se tornassem impotentes, com o objetivo de não tornar impotente e exaurido e o seu poder cessar no seu reino, e o seu reino fosse destruído, mas para que pudessem atrasar e demorar bastante tempo até o término do número de almas perfeitas que deverão ficar no tesouro de luz. Que eles foram levados para o tesouro de luz, né? Levou as luzes deles para o tesouro de luz. Vou ler mais um pouco para ver se contextualiza. Os regentes dos eons, da providência e da esfera, continuaram a agir dessa maneira, voltando-se sobre si mesmos, devorando o resíduo de sua matéria e não permitindo que almas nascessem no mundo da humanidade, a fim de poderem permanecer como regentes. E os poderes, ou seja, os poderes dentro deles, que são as almas, passaram bastante tempo aqui fora. Eles, então, continuaram fazendo 2 ciclos constantemente. Quando desejei prosseguir com o ministério para qual fui indicado por ordem do primeiro mistério, apareci no meio dos tiranos, dos regentes, dos 12 eons, paramentado com a minha veste de luz, brilhando com grande intensidade, e não havia limite para a luz que me envolvia. Adamas e os tiranos lutam contra a veste de luz. Quando aqueles tiranos viram a grande luz que me envolvia, o grande Adamas, o tirano e todos os tiranos dos 12 eons, todos juntos começaram a lutar contra a luz de minha veste, desejando restringi-la para os seus propósitos, a fim de prolongar o seu reinado. Fizeram isso, então, não sabendo contra quem estavam lutando. Será que isso aqui foi as tentações que Jesus viveu? Que ele não foi só no deserto, né? Mas ele passou por vários desafios durante a vida ali como um todo, né? Me lembrou isso a hora que eu li. Bem confuso, né? Uhum. Jesus toma um terço do poder deles e muda o seu percurso. Quando eles se amotinaram e lutaram contra a luz, então, por ordem do primeiro mistério, mudei os caminhos e percursos dos seus eons e os caminhos da sua providência e da sua esfera. Fiz com que se voltassem por 6 meses em direção ao triângulo, à esquerda em direção do quadrado e daqueles com aspecto de configurações óctuplas, exatamente como eram antigamente. Porém, mudei sua rotação, o seu aspecto, para outro nível, e fiz com que voltassem por outros 6 meses da direita em seus triângulos e naqueles aspectos e configurações óctuplas. E fiz com que ficassem muito confusos e perdidos no erro, juntamente com todos os regentes da providência e da esfera. Coloquei-os em grande alvoroço e, a partir de então, não foram mais capazes de voltar-se para o resíduo de sua matéria para devorá-lo, a fim de que suas regiões pudessem continuar a existir e que eles pudessem permanecer muito tempo com regentes. Mas quando retirei um terço do seu poder, mudei sua esfera, para que passassem um período voltado para a esquerda e outro voltado para a direita. Mudei todo o caminho deles e fiz com que o seu percurso acelerasse, para que pudessem ser rapidamente purificados e elevados. Abreviei o ciclo deles, tornei o seu percurso mais fácil, acelerando-o consideravelmente, e eles ficaram confusos em seu caminho, e a partir de então não foram mais capazes de devorar a matéria do resíduo que é purificado de sua luz. São palavras, assim, de difícil interpretação para a gente, mas eu acho que dá para a gente sentir o contexto da proposta aqui, né? De alguma forma, a vibração intensa de Jesus, a luz, como ele se dirige, foi tão poderosa que acabou
modificando a forma como os regentes e os eons estavam ali se manifestando, vivendo, né? Eu pensei assim, como seria se a gente, no nosso grau de abertura, tivesse um contato mínimo que fosse com uma energia assim, o quanto isso poderia nos abalar, o quanto a gente poderia ficar mexido, né? Com experiências menores, isso já pode acontecer, né? Igual a de Paulo de Tarso, que se tornou Paulo de Tarso depois de ter aquele contato com Jesus, que a luz era tão intensa que ele ficou cego. Mas a gente não sabe se a cegueira realmente foi física ou se foi mais ou menos o que aconteceu aqui agora. Eles ficaram totalmente perturbados, né? Desorientados. Então, é como se a gente entrasse em confronto com os nossos movimentos ainda tendenciosos, egóicos, com as nossas fragilidades, com nossas vaidades, e aí a gente fica meio perdido até na forma de atuação. Eu não sei se cada um vai poder perceber ou lembrar algum momento assim. Eu já tive várias experiências bem menores, óbvio, onde com qualquer contato dentro desse parâmetro, como aquela experiência que eu tive lá em Assis, como da vez que eu conversei com aquele ser de outro planeta, até quando eu conheci, recebi a visita lá da sacerdotisa, lá no santuário, são momentos assim que parece que você entra em contato com uma coisa tão pura que você perde um pouco de noção de si mesmo, assim, ou você perde o rebolado da vida, né? E você precisa se achar de volta, não sei, você leva um choque. Imagina nesse nível, né? Eu comparo, assim, mais ou menos com essa experiência que Paulo teve do contato com Jesus. Eu tenho essa impressão que o que a gente pode extrair dessa experiência aqui é isso, que essa luz foi tão intensa, e não é só uma luz física, é uma energia realmente amorosa que bagunçou o movimento ali dos regentes a ponto de colocar eles no plumo de alguma coisa e não permitir que alguns movimentos continuassem ou fossem feitos da parte deles, né? E deu espaço ali para que começasse uma mudança, uma renovação energética no planeta, né? Tanto que, se for fazer uma conexão ali com Atlântida, os seres ali, que supostamente, pelo que o Raul Branco falou aqui, eram da quarta raça humana, eles foram extintos, né? Então, é como se tivesse dado um espaço de tempo ali, sem reencarnação, sem aquele movimento todo, para que as coisas elas fossem começar a realinhar. E aí a gente olha para o mundo hoje e fala, mas o que alinhou, o que melhorou? Mas melhorou muita coisa, né? Muita coisa, só que é um processo. Então, como a nossa percepção de tempo é totalmente diferente, a gente não consegue, às vezes, mensurar isso, mas a partir dali, uma grande transformação começou a acontecer, né? Janine, Diga. naquele material que você passou para a gente, tem dois itens aqui que eu acho que dá uma esclarecida. Um fala sobre matéria inútil, o que significa? Pode ler. É tudo aquilo que não foi purificado e não pode retornar à fonte. Resíduos emocionais, traumas, desejos egóicos, apegos. Na visão terapêutica, são os conteúdos inconscientes que mantêm o ser girando em padrões repetitivos, como nos ciclos de dor, escassez, abandono e rejeição. E daí tem um outro item que explica o devorar a matéria para não se esgotarem. Isso simboliza como essas forças internas e externas se alimentam da inconsciência humana. É uma metáfora para tudo que continua nos controlando enquanto não há consciência. Samael dizia que os arcontes são como parasitas psíquicos, vivendo das emoções densas, ódio, inveja, medo, orgulho. Quando despertamos, retiramos o alimento deles. Então, eu acho que eu ainda estou perdido, né, nessa questão deles devorarem essa matéria, eles chamam aqui de matéria refúgio, né? Uhum.
mas que fez uma conexão com isso aí que você leu agora, né? Porque ela, de certa forma, não podia ser devolvida. Não é isso? Parece que é. Me parece só palavras diferentes para falar a mesma coisa, então, né? Devoraram, não sei se abafaram, né? Se, de certa forma, oprimiram, alguma coisa assim, que ela não pudesse voltar a movimento, ser colocada no mundo de volta, né? Uhum. Alguém quer comentar alguma coisa? Ali a questão da direita e da esquerda, a gente já entendeu, né? Que é um processo de equilíbrio, como se fosse o bem e o mal, a escuridão e a sombra, né? E ali nos itens, no 186, 187, ó. 186, quando fala de Adamas. O tirano, também referido como poder de cara de leão, parece expressar o poder do egoísmo que governa sobre os desejos e as paixões. Ele é o inimigo natural da luz, insurgindo-se contra ela, a fim de prolongar o seu reinado. Prolongar o seu reinado. Então, é como Adamas fosse, né, o diabo, o demônio, qualquer coisa nesse sentido, quando a gente relaciona. O leitor deve estar sempre atento para o fato de que todo o relato de Psofia é simbólico e atemporal. Quem efetua as mudanças indicadas não é o Jesus histórico, mas sim o que ele simboliza, o poder do Logos atuando nos planos inferiores. O momento em que as mudanças radicais são efetuadas não é por ocasião da passagem do mestre pelos diferentes planos após a sua grande iniciação, mas sim aquele momento cíclico de transição da quarta para a quinta grande raça. Tá? Então, é atemporal e simbólico. A gente não consegue, assim, se nós tentarmos relacionar a um evento, vai ficar difícil. E realmente está difícil. E aqui, olhando desse ponto mais simbólico, um momento em que mudanças radicais são efetuadas não é por ocasião da passagem do mestre pelos diferentes planos, mas sim daquele momento cíclico de transição da quarta para a quinta raça humana. É a própria transição que aconteceu, que possivelmente, se a gente fosse ver historicamente ali de Atlântida para frente, né, da transformação da raça, da quarta raça para a quinta raça. E eles não têm mais o poder de devorar sua matéria. Já li esse? Que seja contemplado. Além disso, abreviei seus tempos e seus períodos para que seja completado rapidamente o número de almas perfeitas que deverão receber os mistérios e ficar no tesouro. Tá. Se não houvesse mudado os percursos, não tivesse abreviado seus períodos, eles não teriam deixado nenhuma alma vir ao mundo. Acho que eu já li todo esse, né? Não. Não, você ainda não leu. Então, vamos lá. Ali na 98, lá em cima. Por causa da matéria do seu resíduo que eles devoraram, destruindo muitas almas. Por essa razão, disse-lhes nessa ocasião, abreviei os tempos por causa dos meus eleitos, caso contrário, nenhuma alma poderia ter sido salva. Abreviei os tempos e os períodos por causa do número de almas perfeitas que deverão receber os mistérios, ou seja, dos eleitos. Se eu não houvesse abreviado seus períodos, nenhuma alma material teria sido salva, mas teriam perecido no fogo que está na carne dos regentes. Este é, então, o discurso sobre o qual me interrogastes com precisão. Quando Jesus terminou de dizer essas palavras a seus discípulos, eles se
posternaram de imediato, venerando-o, disseram: Bem-aventurados somos, além de todos os homens, porque nos revelastes esses grandes acontecimentos. É como se essa experiência, essa transformação toda, ela realmente tivesse aquela proposta de salvação que a gente leva ao pé da letra, né, que Jesus morreu na cruz para nos salvar, mas isso de uma forma muito mais expansiva, né? Todo esse processo, toda essa movimentação que aconteceu, ela criou uma nova chance, um novo ritmo, um novo roteiro para a Terra e para todas as pessoas, os espíritos, né, que iam encarnar aqui e que vêm encarnando já há bastante tempo, porque se não fosse isso, talvez a gente estivesse indo só ladeira abaixo, né? E não tivesse depois salvação. Então, por que o planeta Terra? Eu sinto aqui que foi onde estavam, então, como é que Jesus chama? Os meus eleitos. Os eleitos quem que são? Dentro da minha perspectiva, são as almas que, de certa forma, foram conduzidas aqui para a Terra e estão fazendo o seu processo de evolução aqui, né? E aí, abreviei os tempos e períodos por causa do número de almas perfeitas que deverão receber os mistérios. Então, existe uma destinação para nós, enquanto filhos de Deus, que vamos receber, a gente vai conquistar todos os mistérios que são próprios a nós, né? Então, tinha já esse número de almas perfeitas aí, que são perfeitas em essência, e que precisariam passar por esse processo, e ele foi lá e alterou o ciclo das coisas para que isso pudesse realmente acontecer, alterou o curso, ajustou a rota para que começasse realmente um caminho de evolução. Na carne dos regentes significa que a entidade manásica pereceria nas forças cósmicas inferiores. E o 189 diz que os regentes dos eons, como anteriormente os regentes da esfera e da providência, surpreendem-se dizendo: como o Senhor do Universo passou por nós sem que soubéssemos? O aparente mistério deve-se ao fato de que Jesus é o par de Pissofia. A libertação de Pissofia do caos é o sinônimo da sua união com seu par, Jesus. E quando isso ocorre, Pissofia é alçada à sua região de origem, alegoricamente nos braços de Jesus glorificado. Portanto, a luz do alto não foi vista descendo, porque ela sempre esteve no caos, escondida no interior de Pissofia, aguardando o momento de se manifestar. O que ocorre com Jesus ascendendo em seu manto de luz. Que interessante. Continua. Os poderes adoram a veste de luz. Jesus, continuando mais uma vez seu discurso, disse a seus discípulos: ouvi as coisas que me aconteceram entre os regentes dos 12 eons, seus regentes, senhores, autoridades, anjos e arcanjos. E quando viram então a minha veste de luz, eles e seus sem par perceberam o mistério do seu nome, que estava na veste de luz que me envolvia. Prostraram-se todos, juntos, adoraram a veste de luz que me envolvia e exclamaram, dizendo: como o Senhor do Universo passou por nós sem que soubéssemos? E cantaram juntos louvores ao interior dos interiores. E todos os seus poderes tríplices e seus grandes antepassados e seus sem-pais, seus autogerados e seus gerados, seus deuses e suas centelhas de luz e seus portadores de luz,
Numa palavra, todos os seus grandes seres viram que o poder dos tiranos da sua região havia diminuído. Eles ficaram enfraquecidos e sentiram um medo enorme e incomensurável. Fitaram o mistério do nome deles em minha veste e procuraram vir adorar os mistérios do seu nome, que estava em minha veste, mas não puderam devido à grande luz que me envolvia. Mas adoraram um pouco afastados de mim. Adoraram a luz de minhas vestes e todos regozijaram-se, cantando louvores ao interior dos interiores. Esses 100 pais, eles são sem origem conhecida, né? São sem uma referência conhecida. No item 188, aqui, ele fala... Cadê o 8? Ele é lá em cima já. Da carne, que eu já li. No 189, então, é como o Senhor do Universo passou por nós sem que soubéssemos. Essa pergunta que sempre se repete, né? Eu acho que ela tem um significado aqui, ó. Os regentes dos eons, como anteriormente os regentes da esfera e da providência, surpreenderam-se dizendo, como o Senhor do Universo passou por nós sem que soubéssemos? O aparente mistério deve ser o fato de que Jesus é o par de Sofia. Da onde eu li isso? A libertação, caos, não. É como se... Como que aconteceu a evolução, essa transcendência, essa transformação, sem que eles percebessem, né? Sem que eles tivessem notado isso acontecendo. E os tiranos tornaram-se como os mortos. Quando isso ocorreu com os tiranos que estão entre os regentes, eles se enfraqueceram e desceram ao nível mais baixo dos seus eons, e ficaram com os homens do mundo que estão mortos, sem respiração. Assim se tornaram no momento em que lhes tirei o poder. Em seguida, quando me afastei daqueles eons, todos que estavam nos 12 eons ficaram juntos, presos dentro de suas ordens, e realizaram suas atividades como eu havia determinado, de forma a passarem 6 meses para a esquerda, realizando suas atividades em seus quadrados, seus triângulos para aqueles que estão em seus aspectos, e a passarem outros 6 meses voltados para a direita, para seu triângulo, seus quadrados e para aqueles que estão em seus aspectos. É dessa forma, então, que vão prosseguir aqueles que estão na providência da esfera. Antes tinha a direita e a esquerda, agora tem o quadrado e tem o triângulo. Aqui achei onde o Marcos estava lendo. Ó, aqui tem uma... Hã? Não, eu só estou vendo se eu acho uma explicação para triângulo e quadrado aqui nesse material também. Ótimo, se achar, você sinaliza aí. Aqui tem uma explicação simplificada do trecho, vamos ver se ajuda a gente. Após Jesus revelar aos discípulos a razão pela qual modificou os ciclos e os caminhos, encurtando os tempos para que as almas pudessem se libertar, todos os discípulos se prostram em adoração, reconhecendo profundamente a grandiosidade do que foi revelado a eles, né? Então, Jesus relatou ali uma experiência, um momento de profunda e grande transformação na humanidade em si, né? E eles se deram conta da grandiosidade disso. E ao se aproximar... Achou, Marcos? Quer falar? Não, eu estou acompanhando onde você está lendo aqui. Ah, tá. Ao se aproximar dos regentes dos 12 eons, com as suas vestes, que representam o seu corpo glorificado, portanto, os mistérios divinos, portador dos mistérios divinos, todos os seres desses domínios ficaram estupefados com a intensidade da luz que envolvia.
e puderam ver inscritos na veste de Jesus os mistérios do seu próprio nome. Esse é um símbolo de que a verdade mais profunda de cada ser estava revelada na luz divina. E por isso todos se curvaram em reverência, percebendo que estavam distante de algo infinitamente superior. Então, eles captaram ali toda a grandeza de Cristo através do que estava expresso nas vestes dele, né? Ou seja, através de toda a evolução que ele já tinha angariado. Contudo, por estar em um nível inferior, não puderam se aproximar totalmente de Jesus por causa da intensidade da luz que o envolvia. Ainda assim, reconheceram a sua presença, adoraram à distância e renderam louvores à luz suprema, chamando de interior dos interiores, expressão que representa o mistério mais íntimo da divindade. Como eu dei os exemplos anteriores, por mais que a gente se sensibilize, que a gente sinta uma conexão, ainda assim a gente não se sente igual, né? Não se sente na altura de um ser, ou até mesmo de um santo, alguém que a gente se conecte, né? Ou de uma pessoa mais elevada. Eu lembro de vários relatos de pessoas que tiveram contato com Chico, de acontecer isso, da pessoa simplesmente desabar, né? Chorar, porque foi muito intenso para ela viver aquilo. Não significa que ela estava à altura, significa que ela reconheceu a grandeza dele. E, de certa forma, foi o que aconteceu aqui também, nesse contexto. Jesus, então, explica que os tiranos inferiores, ao verem isso acontecer, ficaram sem energia, que literalmente caíram como mortos, sem alento, sem poder. Esse é o momento simbólico em que o ego, o orgulho, a ilusão são desmascarados pela luz e perdem a sua força. É um momento simbólico. E depois desse colapso das estruturas inferiores, Jesus deixa os aions inferiores e afirma que deixou organizados em ciclos alternados, para a esquerda e para a direita, conforme já havia sido escrito antes. Isso assegura que os ciclos do destino não permaneçam mais fixos, né? Que eles estavam indo para um lugar fixo, mas em movimento dinâmico que favorece o despertar e a purificação das almas. É nesse ponto que Jesus ascende ao 13º Aeon, um plano superior. Ao chegar aos véus desse Aeon, se abrem sozinhos, mostrando que ele tem autoridade espiritual sobre essa região. Lá ele encontra Psofia isolada, triste, em sofrimento, porque foi impedida de retomar sua própria morada. O mesmo 13º Aeon. Ela estava à margem da sua origem, subjugada pelo obstinado, um dos 3 grandes triplos poderes, que simboliza a força da rebeldia, do orgulho e da desconexão. Então, aqui a gente tem símbolos, né? De movimentos, de sentimentos guardados internamente. Então, Psofia, ela estava lá desconectada, né? Impedida de retornar à sua própria morada, que seria o 13º Aeon, estava às margens da sua origem, subjugada pelo obstinado, que é o ego, né? Os movimentos egóicos. E mesmo sofrendo ao ver a luz de Jesus e reconhecer o mistério do seu nome escrito na veste, Psofia é tomada por comoção espiritual. Ela reconhece a sua origem e começa a cantar os louvores à luz suprema. A mesma luz que havia visto no início, quando cai do alto. Esse gesto mostra que, mesmo em sofrimento, ela ainda se lembra da verdade e se reconecta com ela, a ela por meio da fé e do arrependimento. O trecho termina com Maria perguntando a Jesus se Psofia é uma das 24 emanações divinas e porque estava fora da sua região. E isso abre caminho para a continuação do mito, onde entenderemos como Sofia se perdeu em sua jornada e busca pela luz como será redimida. Que é esse finalzinho aqui, acho que é o número 29 e 30. Posso ler ele? É legal a gente ver isso aqui antes, né? Até para entender. Jesus entra no 13º Aeon e encontra a Psofia, que eu li aqui já a parte simplificada, eu acho que vai ficar mais claro para a gente entender agora. Em seguida, ascendi aos véus do 13º Aeon. Quando cheguei aos véus, eles se afastaram, abrindo-se para mim.
E entrei no 13º Eon e encontrei Pissofia. Deixa eu só ver aqui o que diz dela aqui no 190. O leitor deveria estudar cuidadosamente o relato da queda de Sofia, como se encontra em Philosophumena, página 107, não vamos chegar lá, e compará-lo com o drama alegórico do texto que se segue. Será verificado que o primeiro e último Eon feminino da dodécada são, respectivamente, Pistis e Sofia. A alma era um assunto central, e conhecimento da alma objetivo de todos os mistérios antigos. Na queda de Pissofia e na sua libertação por seu par, Jesus, vemos o drama sempre representado da personalidade sofredora e ignorante, que só pode ser salva pela individualidade imortal, ou melhor, por seu anseio por ela. Ao lermos essa parte de Pissofia, a misteriosa dualidade de Manás deveria ser sempre lembrada, e esta chave aplicada a cada linha. Nossa, que grande isso aqui. Como a sabedoria era o fim de todas as gnoses, assim também o pivô de todo o ensinamento gnóstico era o chamado mito de Sofia. Quer interpretemos a alegoria do ponto de vista macro ou microcósmico, é sempre sobre a evolução da mente que os iniciados da antiguidade procuram nos ensinar. A emanação e evolução de Maná na cosmogênese de Manás, na antropogênese, era sempre o estudo da grande ciência. O habitat de Sofia era no meio, entre o mundo superior e o inferior. Na Ogdoada, abaixo se encontrava Hebdômada, ou as 7 esferas governadas por 7 hierarquias de regentes. Realmente a sabedoria constituiu para si uma casa e apoiou-se em 7 pilares. E ela está mais elevada. Meu Deus, confuso aqui. Vê o que eu grifei aqui. Sofia era medianeira entre a região superior e inferior. Tá? Isso a gente já entendeu. Ela estava no meio, então ela mediava. E, ao mesmo tempo, projetava os tipos de ideias do pleroma no universo, que era a somatória, né? No corpo energético, como se fosse o perispírito. Acho que esse trecho aqui não vai acrescentar em nada agora, aqui na nossa percepção. Então, eu li aqui na parte que ele, então, encontrou Sofia, né? Chorosa e triste, porque não tinha sido levada ao 13º Eon, que era a sua região no alto. Ela também estava aflita por causa dos tormentos que o autocentrado, lembra que é o ego, que é um dos 3 poderes tríplices, havia lhe infligido, mas isso quando vos falar a respeito da expansão deles, contar-vos-ei o mistério como essas coisas aconteceram. Então, depois ele vai falar disso. Mas agora, a Sofia estava chorosa porque ela não tinha voltado à região dela de origem. E daí o alto aqui, ó, 191. Sofia é o par de Jesus. Os dois são, portanto, aspectos de Manás, o grande princípio do homem, e poderiam ser considerados como eu superior e eu inferior, tendo em conta que um mito é atemporal e que, como corolário da unidade, os aspectos superiores e inferiores fazem parte de um mesmo ser. É possível que o relato de Jesus a caminho da sua glorificação no alto, provavelmente a 5ª iniciação, é o relato da sua própria peregrinação como alma no mundo, ao longo de suas vidas. Então, é como a gente já tinha entendido esse ponto aqui que ele colocou no 191, né? E Sofia e Jesus são 2 faces da mesma moeda, eles são aspectos do mesmo ser, digamos assim, né? Como se fosse o eu superior e o eu inferior, ou a personalidade e a consciência, como a gente queira falar, criança ou adulto, trazendo essa simbologia, só que ambos são da mesma essência, do mesmo lugar, né? E aí aqui o autor diz, ó, que provavelmente esse movimento aqui, essa transmutação é o relato da sua própria peregrinação, ou seja, de Jesus, como alma no mundo,
ao longo de suas vidas. Então, é como se Pis Sofia fosse as personalidades reencarnantes durante todo o crescimento do ser crístico ali, que na última encarnação teve o nome de Jesus. Capisco? E aí tem o último ali, daí a gente pode comentar alguma coisa, que é o de Maria. Maria deseja ouvir a história de Sofia. Quando Jesus disse isso aos discípulos, Maria adiantou-se, dizendo: Meu Senhor, ouvi-te dizer anteriormente Pis Sofia. É uma das 24 emanações. Como então ela não está na região delas? Mas tu dissestes: Eu encontrei-a abaixo do 13º éon. E aí ele vai entrar depois ali, então, na história de Pis Sofia, na próxima página, que nós leremos no próximo encontro. Deixa eu ver se tem algum complemento aqui, 193. Pis Sofia é a alma humana. Os dois componentes do seu nome composto velam uma riqueza de conceitos. Pisce, que é a verdadeira fé, advinda da total convicção oriunda do conhecimento direto da verdade, ou revelação interior. O seu valor gemátrico, que eu nem vou ler, que impele aqueles que estão convictos, sabedoria, que é o objetivo da missão, da alma, expressa suas correspondências gemátricas por sua recíproca. Aproximadamente os dígitos desse valor corresponde, a expressão aqui é parte da gemátrica, se alguém quiser olhar ali depois. Os resultados de purificação do batismo. Mas, basicamente, Pis Sofia, alma humana, e Pistes, né? Ela tem um duplo sentido, como se ali ele fala duplo batismo, como se duplo sentido não, dois nomes, né? Dois significados que unidos ali trazem um aspecto bem mais forte para ela. Os componentes do seu nome, riqueza de conceitos. Resumindo, então, gente, da minha compreensão aqui dessa última parte, depois a gente vai para o mito mesmo, né? Que é a história real de Sofia. Toda essa movimentação ali de Jesus, que a gente fala agora de Jesus cósmico, né? Toda a movimentação de Jesus cósmico ali, daquele ser que já era transcendente, causou todo esse alvoroço ali nas esferas, e toda essa modificação foi significativa para alinhar o processo evolutivo do planeta Terra, né? Para que não ficasse mais pré-determinado como estava antes, ao fim, a destruição, a humanidade não evoluir, talvez não destruição física, mas a destruição moral, né? O não crescimento, não desenvolvimento moral e espiritual. E tudo isso foi acontecendo ali dentro desse ciclo, associando talvez, né, a Atlântida no sentido ali da evolução da raça, né, levando em consideração ali a ideia que a Natália trouxe sobre eles terem tido poderes, né, terem tido condições de evoluir, mas não usaram isso muito bem. E foram... Eu achei aqui, Dani, o nome. Você quer que eu diga agora? Quero. Aqui, Saint-Germain e Chama Violeta. Era isso que eu estava tentando lembrar, da Chama Violeta de Saint-Germain, para mim, que era um Arcanjo Gabriel, sei lá, qualquer outro. Pois é, aí, resumindo, essa chama violeta, eles tinham acesso e ela tinha o poder de transmutar o karma da áurea deles. Eles faziam os pecados, daí iam e até essa chama violeta e transmutavam os pecados. Aí eles estavam usando isso, ao invés de se arrepender, estavam pecando, já pensando, não, depois eu vou lá e transmuto e o pecado está apagado. Entendi. Por isso que caíram. Dava Aí uma a gente... recetada lá e achava que estava tudo certo. Exatamente. Daí eles caíram, né? Acabou esse
esse poder que eles tinham de ter acesso a essa chama violeta, e toda a humanidade perdeu acesso a essa chama violeta. Aí, em 1930, teve uma aparição desse Saint Germain para uma pessoa lá nos Estados Unidos que reapresentou como o ser humano poderia acessar essa chama violeta para ir transmutando aos poucos. Mas é tudo muito meio voltado para a religião, sabe? É tudo através de oração, tudo através de egrégora. Mas eu acredito que seja interessante para a gente dar uma olhada depois. É até num vídeo do Paranormal, que eles levaram a convidada e a convidada que falava. Eu boto o link depois para vocês verem. Ai, põe, vai ser interessante. Hoje vai estar o Haroldo lá, daqui a pouquinho. Uhum. Está começando daqui a pouco, no Paranormal. Mas faz sentido, para mim as coisas conectam, né? Se eles tivessem ficado, imagina eles ficarem nesse ciclo de erro, vou lá e me revitalizo lá na chama violeta e vou continuando, né? Onde ia parar? Então, para mim faz uma associação, é muito sutil assim, mas me parece fazer uma relação com a lei de causa e efeito, porque a lei de causa e efeito, a gente conhece ela erroneamente de forma negativa, né? Como se ela fosse uma lei punitiva. Isso me lembra essa questão da direita e da esquerda, porque a lei de causa e efeito, ela não é punitiva, ela é simplesmente vibração e atração, né? A gente atrai aquilo que emanou. Então, é como se a lei de causa e efeito, ela fosse a margem de um rio que vai direcionando para onde a água vai ir. Se esse rio não tivesse margem, essa água vai para qualquer lado, de qualquer jeito, sem muita definição, né? E eu tenho essa sensação, assim, da conexão de tudo isso, como se fosse uma forma também de margear o crescimento da humanidade, o desenvolvimento da humanidade enquanto ser espiritual, através de todo esse movimento que Jesus fez, né? Porque antes estava tudo muito a Deus dará, cada um por si e ninguém por ninguém. E depois esse rumo, esse ciclo foi alterado. E assim está até os dias de hoje, né? É isso ou não é, gente? Quem discorda, levanta o dedo. E vai explicar por que não concorda daí. Tem que ter um argumento bem plausível. Ai, ai. Depois dessa, todo mundo concorda, viu? Todo mundo concorda, né? Só para não ter que me questionar. Não podia ter interpretação melhor, né, Marcos? Mais profunda e... Deixa Mas eu achei a explicação do quadrado e do triângulo aqui, ó. Achou? Que bom. Fala aí. A gnose, como corrente de pensamento, utiliza símbolos e metáforas para explorar a natureza da realidade, a estrutura do cosmos e a relação entre o divino e o humano. Quadrados e triângulos são elementos geométricos que podem ser encontrados na simbologia gnóstica, representando conceitos como: quadrados podem simbolizar a matéria, a estabilidade e a ordem do universo. Triângulos podem representar a unidade, a trindade e a energia criativa. É interessante, né, porque o Jung estudou muito, né, essa questão do 4 e do 3. O 4 como uma coisa maior, né, por exemplo, o fim de uma etapa, a totalidade, e o 3 como um processo em andamento. Então, acho que é mais ou menos isso. É interessante, até porque as canalizações energéticas, né, elas são feitas em triângulos, por isso do uso das pirâmides, igual a gente viu lá no santuário, né, são símbolos muito, muito conectados com a gnose por esse sentido, né, tem em outras religiões também, acho que até a gente comentou no curso lá sobre Pai, Filho e Espírito Santo e a relação que a gente faz sempre da tríade, né. E os triângulos, eles realmente têm essa proposta de canalização. E o quadrado de finalização, de ciclo, de... Legal mesmo. Dá para ver, né? Direita e esquerda são simbólicos, o quadrado e o triângulo são simbólicos, representando processos
que foram acontecendo ali, para ele não relatar minuciosamente o processo que aconteceu, ele foi colocando através dessa simbologia como se deu, né? Lembrando que não é um fato, não é um momento histórico, mas é um relato atemporal, né? De um ciclo, de um processo que já está acontecendo, a gente não sabe desde quando e nem quando termina, porque parece um círculo, né? Que um alimenta o outro. E assim se segue. Ah, gente, nem é tão complicado assim. Estão fazendo muita frescura. Hum.